Você sabe como atletas profissionais organizam suas planilhas de treinamento? Hoje eu vou te ensinar como é a organização de uma planilha de um atleta profissional e como você deve organizar a sua planilha de treinamento para obter resultados dignos de um profissional. Muito bom, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Marcelo Scolari, eu sou treinador, ex-atleta profissional e fundador da Xtreme Brasil, que é um app de treinamento que vocês precisam conhecer de verdade. Beleza? Vamos lá. Hoje, dentro da tela do meu computador, eu vou ensinar vocês a organizar uma planilha de treinamento. Mas antes, eu já vou pedir para vocês deixarem a sua curtida, que é muito importante aí. Você vai curtir esse vídeo. Vamos colocar um objetivo de 400 likes. Você curte o vídeo, apareceu o hype, que é aparece lá, hype. Você dá um hype no vídeo, isso me ajuda bastante, beleza? Que é uma forma de retribuição. Esses vídeos dão bastante trabalho e eu faço de coração, obviamente, mas eu quero que realmente esse conteúdo chegue para mais pessoas, beleza? Vamos embora. Vamos para a tela do meu computador. Então vamos lá. Como melhorar os 10 quilômetros? Organização de uma planilha. A gente sabe que a performance ela se dá muito em cima de uma organização. Então, uma pessoa organizada ela tende a ter mais performance, seja ela no esporte ou na vida. Primeiro, para uma organização a gente precisa ter um objetivo bem claro. Como a gente identifica o objetivo? O objetivo ele precisa ter a distância, né? A gente fala de corrida, tem que ter distância, tem que ter o tempo e o período. Beleza? O período tem acento. Ótimo. Então aqui eu separei preparação de 16 semanas para correr 10 km em sub-40. Vamos botar aí, eu gosto de fazer assim, ó, isso é coisa do alto rendimento. 39 minutos com 48 segundos. Esse é o meu objetivo. Vamos lá? Primeiro a gente precisa entender como funciona a preparação do treinamento. Sabendo do objetivo, a gente entende as fases. Cada preparação ela não é genérica. Tu não tem que fazer, por exemplo, eu preciso fazer... Eu vi na internet que o melhor tiros para 1.000 metros... para 10 km é 1.000 metros. Fazer 10 tiros de 1.000. E você fica fazendo o período inteiro. Cara, você pode realmente te colocar em risco e a tua evolução não é consistente. Porque a gente precisa entender que o corpo ele é um quebra-cabeça. Você tem um metabolismo aeróbio, que é dividido em potência e capacidade aeróbica, tem anaeróbico, lático, enfim, a gente precisa trabalhar isso para justamente você ter um resultado convincente dentro da corrida e seguro. Essa é a grande verdade. Então vamos lá, vamos entender. Período de base é onde a gente tem um volume alto, mas a intensidade não é tão alta. Onde a gente trabalha com fortalecimento. Eu vou só dar uma pincelada aqui, tá, pessoal? Depois eu explico com mais detalhes. É o único período onde a gente trabalha amplitude articular. É o único período. Os outros períodos vocês não vão trabalhar amplitude articular. Já expliquei no outro vídeo, que eu vou deixar no final, inclusive, sobre 5 km. Ganho de amplitude articular é diferente do alongamento. É uma sessão de treinamento onde você vai danificar a sua fibra para ganhar amplitude mesmo. Isso é muito importante. Lembra que depois dos 40 anos, ou até antes, eu já estou sentindo isso, depois dos 30, a gente começa a perder força e começa a perder flexibilidade, né? Então é importante a gente trabalhar isso, principalmente você que está acima de 30, acima de 40 anos, beleza? Tiros em capacidade aeróbica. Preciso fazer tiros intensos nesse período? Não, não deve fazer. Não deve fazer, beleza? Vai se machucar se tu fizer nesse período. Específico, volume mais. O que significa? O volume sobe e a intensidade sobe, beleza? Trabalhos de força. Trabalhos de forças é diferente de trabalho de fortalecimento. Trabalho de ganho de força é um trabalho muito específico que eu vou te ensinar neste vídeo. Trabalhos de tiro em potência aeróbica. Agora a gente entra realmente batendo em cima do limiar anaeróbio. A gente vai trabalhar em cima da acidose, em cima da dor. Tudo bem? Competitivo agora, volume menos mais. O que significa? Menos volume, mais intensidade. Certo? A gente tem mais intensidade que o período específico.
a prontos e simulados. Então, essa é a hora de mostrar para o teu corpo realmente o que você vai fazer dentro da prova. Tudo bem? E trabalhos pliométricos. Pessoal, eu preparei uma planilha, tá? Olha só a planilha que eu preparei. Eu não tenho nem capacidade de explicar tudo isso para vocês dentro desse vídeo. O que eu vou fazer, tá? Eu vou mostrar para vocês. E para quem quiser, eu vou deixar essa planilha. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar um link para quem quiser essa planilha me chamar. Para usar como base. Isso é muito importante. Use essa planilha como base. Eu vou te explicar de forma generalista como montar realmente e organizar seu treinamento. Mas lembra que cada um tem a sua individualidade biológica. Não dá para copiar e colar isso aqui. Embora isso aqui está muito bem fundamentado. Está muito bem fundamentado mesmo. Beleza? Mas eu não vou passar item por item. Eu vou só explicar o que a gente faz segunda-feira, o que a gente faz terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Beleza? Então vamos lá. Dentro do treinamento... Peraí. Aqui. Beleza. O que a gente faz dentro do período de base, dentro de uma preparação? Depois eu vou estar mostrando aqui. Lembrando que a gente tem... o que a gente faz no período de base? Segunda-feira. Segunda-feira, comumente, a gente utiliza para fazer fortalecimento. Qual é esse fortalecimento? Ele precisa ser específico. Então, vou dar o caminho do gol para vocês, tá? Façam fortalecimentos de grandes grupamentos, não nada específico, não é para ir para academia e fazer 3 séries de 20. Eu gosto bastante de fazer trabalhos com transferência, ou seja, você monta um circuito, abdômen, agachamento, cara, tudo isso tem na X20, tá? Eu tô explicando para vocês, mas é só você baixar o app com R$ 49,90, você tem isso na X20. Mas vamos lá, você que tá querendo ter autonomia, beleza, vou explicar para você. Separa aí 5, 6 exercícios, faz 3 séries desses exercícios por tempo, por 45 segundos de execução, 1 minuto, 1 minuto e meio, pode fazer por níveis, inclusive, né, de acordo com a tua evolução, e faz um trabalho de transferência. A tua pausa não é ficar 30 segundos esperando, é ficar 30, ou eu coloco por tempo para eu conseguir pegar o volume, fazer 100 metros correndo. Não é pro pau também, tá? É correndo, de boa, tranquilo. Faz exercício, corre. Faz exercício, corre. Tudo isso num bloco. Por quê? Porque a gente precisa respeitar a característica da base, que é volume alto, intensidade baixa, fortalecimento. Beleza? Façam isso, que é o que o alto rendimento faz. Tô sendo muito sincero para vocês, beleza? O que a gente faz geralmente em terça-feira? Terça-feira é dia de tiro em capacidade aeróbica. Capacidade aeróbica. O que significa capacidade aeróbica? A gente está trabalhando aeróbica. A gente está trabalhando a base aeróbica. Aqui são tiros com uma intensidade. Por exemplo, vou dar exemplo aqui para vocês, tá? Vou pegar aqui esse exemplo de... Olha só. No primeiro dia na primeira terça-feira eu passei 3 séries de 20 tiros de 100 metros. Meu Deus, quanto tiro? Eu vou fazer 60 tiros de 100 metros. Você vai fazer 60 tiros de 100 metros. Qual é a sacada, tá? Só para o início. Antes de explicar isso, deixa eu só falar uma coisa para vocês, tá? Primeira coisa, tiros, eles precisam ser progressivos em qualquer período, beleza? Então, se tu vai começar com tiros no período de base, você não vai começar com tiro de 2.000, tiro de 1.000. Você vai começar com tiro de 100, 200, 400, com volume mais alto, certo? A intensidade ela tem que ter uma equação. Então, no app da X20 Brasil a gente faz o cálculo da intensidade, mas beleza, você pode buscar na internet isso também para calcular a tua intensidade de tiros em capacidade aeróbica. Respeita, cada distância tem uma equação diferente, beleza? Mas qual é a sacada quando eu peço para fazer 3 blocos de 20 tiros de 100 metros? Com pausa, que é o mais importante, de 20 segundos. Quando eu passo uma pausa de 20 segundos entre o tiro e a pausa 2 é 1 minuto. Essa pausa de 20 segundos é uma pausa psicológica. O que significa isso? Que fisiologicamente essa pausa é irrelevante para o teu processo de treinamento. Só que o que acontece? Se você
for correr 6 km sem parar, você não consegue sustentar essa intensidade no início. Por isso o fracionamento do tiro. Quando a gente faz tiros de 100 metros, principalmente no começo, para a gente ampliar e acelerar o processo de ganho de performance, você consegue cumprir uns objetivos que talvez ficaria muito difícil você jogar tiros maiores, entendeu? Então esse é um trabalho muito eficiente, muito utilizado, não é uma criação minha. Quem me ensinou esse treinamento foi o mestre Luiz Alberto. Infelizmente ele não está mais entre nós, mas ele foi treinador do Qatar, da Nike, foi meu treinador, foi treinador do Joaquim Cruz, do Zequinha Barbosa, foi o maior treinador do Brasil, beleza? Então comecem, resumindo, tá pessoal, terça-feira é dia de tiro em capacidade aeróbica, começa com tiros de volume baixo, depois vai para tiro de 200, depois vai para tiro de 400, depois vai para tiro de 800, e sei lá, 1.600, até subir, conforme eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Fui subindo. Dentro de terça-feira também é importante no período de base, ó, percebe que eu coloquei tiros em rampa, ó, tá vendo? Então, outra coisa importante, entendendo que realmente a gente trabalha volume progressivo, na base a gente precisa fazer um trabalho de força específica. Não existe nenhum trabalho mais específico de força que o trabalho na rampa, porque você executa, pensa só, quando a gente fala de específico, a gente fala de uma reprodução do movimento. Então, não tem nada mais específico do que correr com uma sobrecarga de uma rampa, ou de um pneu, ou de um paraquedas que tem como ferramenta de trabalho, né? Então, dentro dessa terça-feira, você pode também encaixar, dentro do período de base, tiros em rampa. Os tiros em rampa precisam ser intensos? Não, não precisam ser intensos nesse período. Então você vai fazer, por exemplo, 1 minuto subindo rampa, 1 minuto forte, ou forte tipo tiro, né? E aí a pausa, não te preocupa, volta como pausa ativa descendo, com cuidado, obviamente, beleza? Então, quantos tiros aqui, Marcelo? Pode começar com 10 tiros, beleza? Vai depender do teu nível. E assim vai por diante. Então, ó, para vocês terem uma noção, eu coloquei aqui até o último mesociclo 1, que é a base. Sexta semana tem 10 tiros de 1 minuto forte aqui. Beleza? O que a gente faz no período de base? Na quarta-feira. Vamos lá, quarta-feira, o que a gente faz, Marcelo? Tô curioso, cara. A gente dá uma descansada, né, meu? Vamos descansar, vamos rodar leve. 40 minutos, pode ser 30 a 50 minutos. Lembra que é progressivo, começa com 30, vai subindo até 50 ou até mais, sei lá. Beleza? E o que mais eu falei que é importante de fazer aqui? Caramba! O que mais é importante de fazer aqui que eu falei para vocês? Ganho de amplitude. Esse trabalho de ganho de amplitude é muito importante, é muito bacana se vocês tivessem outra pessoa para ajudar vocês. Então vocês vão fazer alongamento ao ponto de romper fibra mesmo, mas não é romper para se machucar, certo? É rompimento de treinamento mesmo, né? De hipertrofia, sei lá, ok? Então joga tensão em cima da fibra para vocês ganharem amplitude de articular e consequentemente vocês vão conseguir potencializar realmente a performance de vocês. Só no período de base faz esse trabalho. Período específico e competitivo, onde a intensidade está alta, não façam, porque não combina o ganho de amplitude articular com a intensidade alta. Lembra? Tu vai lá, faz um trabalho de ganho de amplitude articular, você está estendendo a tua fibra ao extremo, ao ponto de ela ter micro lesões. Daí tu vai no dia seguinte, faz tiros de 200 metros, de 400 metros por estralo. O que acontece? Um estiramento, um rompimento muscular. É assim que a galera se machuca muitas vezes, tá bom? Embora essa lesão nem é tão comum dentro do alto rendimento, né? O pessoal erra muito mais pelo fato de errar volume, que é um outro vídeo. Tudo bem, beleza, entendemos. Deixa eu puxar essa planilha para baixo. Entendemos o que a gente vai fazer na quarta. Se vocês ficarem com alguma dúvida, deixa no comentário que eu respondo, tá? Vamos para quinta-feira. O que eu faço na quinta-feira? Quinta-feira é dia de tiro também.
O que eu costumo fazer, tá? Nos tiros. Deixa eu até ver aqui. Fartlek. Como eu não tenho ainda o teste de performance dentro da planilha, que é importante a gente fazer o cálculo dos ritmos, dentro da Xtreme Brasil a gente usa 3 testes de performance, o 3 de 200, 5 minutos e 50 metros. Eu explico isso no vídeo de 5 km, eu vou deixar no final esse vídeo, né? Por que desses 3 testes, que esses testes a gente consegue descobrir também o mapeamento genético, né? Se você é um coelho ou uma tartaruga. Mas enfim, não é assunto para esse vídeo. Eu gosto de fazer fartleks antes de fazer. Então, por exemplo, uma ideia de fartlek aqui para vocês, tá? 10 vezes, por exemplo, 10 minutos de aquecimento, mais 10 vezes 1 minuto forte, barra 1 minuto fraco. Termina com 10 de desaquecimento. Ah, Marcelo, mas você falou que eu preciso de progressão de volume. Quando a gente trabalha de tempo, a tua performance automaticamente vai te dar progressão de volume. Ó, presta atenção. Quando a gente trabalha com tempo, a tua performance vai te dar progressão de volume. No início, 1 minuto, tu vai andar 200 metros. Depois tu ganha performance, esse 1 minuto tu vai andar 230. E assim por diante. Mas a gente pode melhorar isso? Podemos melhorar. Vamos fazer 10 minutos de aquecimento. Isso é uma ideia para vocês, tá? Mais 10 vezes, 1 minuto 75 segundos, dá 1 minuto e 15, forte, barra 45 segundos, fraco. Terminando com 10 minutos. É uma progressão. Ah, mas não mudou o tempo. Mudei, porque a intensidade vai mudar, né? Então, agora você vai ter 75 segundos de ritmo forte. Beleza? Ótimo. Então aqui a gente vai trabalhar realmente em cima de fartleks até realmente realizar os testes de performance. Depois a gente vai para tiros de capacidade aeróbica novamente. O que é legal fazer, tá? Começar na terça-feira com tiros mais curtos e na quinta-feira você pode jogar tiros mais longos. Por exemplo, começa com tiros de 200 na terça-feira e aqui tu vai fazer tiros de 800, sei lá, entendeu? Tiros de 1000, de forma progressiva em capacidade aeróbica ainda, tá bom? Então vamos lá, sexta-feira, o que eu faço na sexta? Sexta é dia de rodagem regenerativa. Sexta é dia de rodagem regenerativa. Beleza? O que eu faço? Varia, começa lá 30 minutos, no final do período, a 50 minutos. Vai depender muito também da tua característica. Se tu é um cara que está com sobrepeso, não é legal tu jogar muito volume, tá? É melhor tu fracionar e trabalhar mais tiro. Presta atenção. Se tu tá com sobrepeso, não sobe muito volume. Vai gerar muita sobrecarga articular e pode ser que se machuque. Pode ser não, tu vai se machucar, essa é a verdade. Sábado, o que a gente faz? Sábado, a gente vai pro bar beber. Não vamos pro bar beber não. É descanso, tá? Aproveita com a família, busque Deus, que é o que há. E domingo, o dia do longo. Dia do longo. Beleza, o que eu faço no longo? Começa com 8 km, eu gosto de fazer assim, ó, progressão. 8 km, 10 km, 12 km, uma semana regenerativa. Tu pode fazer 40 minutos, leve. Daí tu volta, não pro 12, tu volta pro 10. 10 km, daí vai lá, 12 km, 14 km. Semana regenerativa. Mais ou menos assim. Vamos ver como é que a gente ficou na planilha essa semana? Então, só para vocês darem uma olhadinha. Aqui, vamos lá. A gente está falando disso aqui, né? Meso 1 a micro 1 até micro 6. Então, fortalecimento com transferência, que eu falei para vocês. Na quarta semana aqui, os testes, ó. Olha aqui, ó. 10 de 100, 10 de 100. Ah, muito importante, esqueci de falar para vocês, muito importante, técnica na rampa, isso é muito importante, tá?
quando vocês forem fazer os tiros em rampa, aproveita e já vai fazer técnica na rampa. Vai melhorar a biomecânica e você vai otimizar teu tempo. Vai fazer fortalecimento e melhorar a tua biomecânica. Tudo bem? Vamos lá, o que eu fiz na terça? Técnica, tiro, isso, ó, tudo rampa. Na quarta-feira, o ganho de amplitude muscular, que eu falei para você. No dia de teste é teste. Quinta-feira, fartlek, uma progressão que eu montei aqui para vocês. Daí começa com tiros em capacidade, ó. 10 de 400. Eita. Aqui tem 2 vezes 6 de 800. Aqui é a semana regenerativa, por isso que está com o volume mais baixo. 5 de 1000, daí vai para teste e assim por diante, beleza? Sexta-feira, lembra que é mais leve e tudo mais. Então aqui, ó, botei 40 minutos. Sábado, descanso. Domingo, 8, 10, 12. Teste de 3.200. 12, 14, 50 minutos da semana regenerativa e assim por diante. Tudo bem, entendemos o que a gente tem que fazer na base. Agora, o que a gente tem que fazer no período específico, Marcelo? Vamos organizar isso aqui. Vamos organizar isso aqui que tá uma bagunça. E meu mouse também não tá bom. Deixa eu botar mais para baixo. Mais para baixo a planilha. Beleza, vamos embora. Aqui. Não. Específico. O que eu falei para vocês, né, de a gente realizar? Vou tentar resumir um pouco, tá? Segunda, vamos botar aqui segunda. A estrutura não muda. Quarta. Quinta. Sexta. Meu Deus. Sábado. E domingo. Domingo. Tudo bem. A estrutura não muda, tá? O que vai mudar é, por exemplo, no fortalecimento, a gente vai começar a fazer aqui no fortalecimento, a gente vai fazer um trabalho de força. Fortalecimento. Trabalho de força. O que é trabalho de força? Você vai iniciar com... Você não pode já jogar carga, tá? Mas sempre quando a gente fala de força, você tem que fazer força. Então, por exemplo, vai dentro de um exercício unilateral de agachamento búlgaro, por exemplo, vai botar no Smith. Então você vai colocar uma carga e vai fazer no máximo até 6 repetições. E a pausa tem que ser longa. Então tu vai fazer com mais carga, com pouca repetição, fazendo muita força. Você não pode... Um sinal que você não atingiu o objetivo da força é no dia seguinte você ficar com muita dor. Se você ficou com muita dor, é sinal que você entrou na hipertrofia, certo? E não é legal. O alto rendimento ele não tem que ficar grande, ele tem que ser muito forte, o atleta. Então, quando a gente trabalha a força, você não tem rompimento de maneira demasiada da sua fibra. Então, uma característica é no dia seguinte você não tá dolorido, beleza? Então, tu já sabe sobre isso. Terça-feira, a gente mantém os tiros. Na quarta, eu vou mostrar na planilha, beleza? Eu acho que vai ficar mais fácil aqui pra gente entender. Então, a gente entendeu ali a distribuição. Então, aqui tá o mesociclo, tudo bem? Então, na terça-feira, o que a gente faz? Tiros. Tiro, a gente já entra em potência aeróbica. Então, aqui, ó, 2 vezes de 8 tiros de 400. Aqui tem um teste, né, a semana do teste. Depois, 3 de 200, mais 400, mais 800, 3 séries disso. Pausa de 90, a pausa aumenta nesse período. Daí tem uma progressão, beleza? O que a gente faz na quarta-feira? Mesma coisa. Rodagem leve, para descansar, recuperar para o dia seguinte, que é quinta, onde a gente vai dar mais pancada. Aqui a gente trabalha ainda, lembra que aumenta... No período específico, aumenta a intensidade e o volume. Então aqui você ainda vai trabalhar com tiros em capacidade aeróbica, mas com um volume mais alto. Ó. Tá fazendo 10 km de tiro aqui. Meu Deus. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Então o volume tá alto. Né? E aqui a gente trabalha com uma pausa com característica da capacidade aeróbica, uma pausa mais apertadinha. Tudo bem? Sexta-feira, 40 minutos de rodagem leve. E a gente vai para
para o volume que mantém, ó. Por exemplo, ó, 12 km, 14 km, aqui é uma semana regenerativa, 50 minutos R1, 14 km, agora começa a ficar, ó, olha só, 6 km em R2 mais 4 km em R4. Aqui a gente já começou a entrar na semana, ó, já estamos na semana competitiva. O que a gente faz na semana competitiva? A gente justamente vai começar a jogar os simulados e aprontos, vai botar mais característica da tua prova nesse último ciclo, né? Perdão, eu tô me confundindo aqui. Aqui, beleza? Então o que muda aqui, ó, pessoal? Mesociclo 3, que já é a fase competitiva. A gente mantém a intensidade muito alta nos tiros de potência aeróbica, só que o volume do tiro muda. Se antes eu estava fazendo tiros em potência aeróbica de 200, 400, no máximo 800, ó, a gente vai começar a mudar, ó. Tá vendo? 1000. E tem uma mudança significativa. Eu deixo de fazer tiro na terça e passo para a quarta, para aumentar meu gap de descanso. Como é muita paulada agora, é muito simulado, você precisa aumentar o seu descanso e trabalhar realmente simulando a intensidade da prova. Então aqui, ó, tem alguns tiros de potência aeróbica interessante para vocês seguirem. Ó, 2 séries de 2 tiros de 400, mais 800, mais um 2000. Pausa apertada. Essa pausa pode subir um pouquinho se vocês precisarem. Ó, tá vendo? Beleza? E os aprontos, que são mais importantes, que eu estou passando no domingo. Por exemplo, 10 de 400 metros e um de 5 km em R4. O R4 é ritmo de prova, tudo bem? 4 de 2000 em potência aeróbica, ritmo de prova. 8 km em ritmo de prova como um apronto final. Beleza? Então, essa é uma distribuição bem adequada de uma prova para preparação de 10 km. Se vocês gostarem disso, deixa no comentário se vocês gostam de conteúdo mais técnico como este, que eu costumo fazer mais daí, beleza? E se vocês quiserem essa planilha, eu vou deixar um link com uma chamada no WhatsApp mesmo, você pode chamar eu lá, que daí a gente conversa e eu passo essa planilha para vocês. Tudo bem? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu comentário. Se você não gostou, deixe o comentário também falando o que eu preciso melhorar. Tudo bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo.